Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo na área, e no tema de hoje vamos revelar quem foi o artilheiro do seu time na temporada de 2024, listando quantos jogos precisou para marcar a quantidade de gols e quais foram as competições que os gols foram distribuídos. Então antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e após o término do vídeo a sua opinião nos comentários. Valeu, tamo junto! Vamos iniciar pelos clubes do estado de São Paulo, e quem abre a lista é o Bragantino, que escapou do rebaixamento na Série A apenas na última rodada. Um dos destaques e que deu enorme contribuição para que o clube não caísse foi o atacante Eduardo Sacha, que terminou como artilheiro do Massa Bruta na temporada com 15 gols. Aos 32 anos ele precisou de 51 jogos para alcançar esse número, e a maioria dos gols foram marcados no Brasileirão. O Corinthians terminou a temporada em alta, isso porque durante boa parte do Campeonato Brasileiro frequentou a zona de rebaixamento, mas emplacando 9 vitórias seguidas nas rodadas finais, conseguiu ainda beliscar uma vaga na pré-Libertadores. Yuri Alberto, após a chegada do técnico Ramon Dias, cresceu bastante de produção, tendo terminado o ano como artilheiro do Brasil com 31 gols em 57 jogos. Ele também foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, empatado com Alejandro com 15 gols. Estreante na Série A em 2025, o Mirassol, que vem tendo crescimento meteórico nos últimos anos, conseguiu acesso na Série B graças ao vice-campeonato, e um dos destaques do time na campanha do acesso foi o atacante De La Torre. Aos 32 anos, De La Torre foi o artilheiro do Mirassol na temporada com 17 gols em 45 jogos, e a maioria desses gols foram marcados na Série B, com ele indo às redes 10 vezes. Os demais gols foram marcados no Campeonato Paulista, com ele sendo o vice-artilheiro. Depois de muitos anos, o Palmeiras termina uma temporada sem ganhar nenhum título de expressão, vencendo apenas o Campeonato Paulista, e a última vez que isso havia acontecido tinha sido em 2019, quando passou em branco em todas as competições que disputou. O atacante argentino Flaco Lopes foi o goleador do Verdão na temporada, tendo marcado 22 gols em 61 jogos. Aos 24 anos, ele foi o artilheiro do Paulistão com 10 gols, mesma quantidade de bolas na rede que empurrou no Campeonato Brasileiro. O Santos teve um calendário curto e com poucos jogos em 2024, isso porque esteve presente na Série B e ausente tanto da Copa do Brasil como de qualquer outra competição da Conmebol. Pelo menos na Série B, o Santos terminou como campeão, e o artilheiro do Peixe na temporada foi o atacante Guilherme, que balançou as redes 13 vezes em 46 jogos. Aos 29 anos, a maioria dos gols foram na Série B, quando ele marcou 10 vezes. O São Paulo iniciou a temporada sendo campeão da Supercopa do Brasil, em final decidida nos pênaltis contra o Palmeiras, e nas demais competições não foi tão longe como se esperava. O artilheiro tricolor na temporada foi o atacante Luciano, que marcou 18 gols em 60 jogos. A maioria foi no Campeonato Brasileiro, quando foi às redes 11 vezes, e os demais foram 3 gols na Libertadores, 1 gol na Copa do Brasil e 3 no Campeonato Paulista. Melhor time do Brasil em 2024, tendo ganho o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores, o Botafogo, mesmo dando vexame no Mundial, fez sua melhor temporada em toda a sua história. O atacante Júnior Santos, atualmente com 30 anos, foi o artilheiro do Botafogo na temporada, tendo marcado 20 gols em 50 jogos, e a maioria dos gols foram na Libertadores, com ele sendo o artilheiro da competição com 10 gols. Ficando um bom tempo lesionado, ele poderia ter marcado muito mais. O Flamengo em 2024 foi campeão estadual e também da Copa do Brasil, mas na Libertadores foi eliminado de forma inesperada pelo Peñarol e no Campeonato Brasileiro não chegou a brigar pelo título nas rodadas finais. Pedro foi o goleador máximo do clube na temporada, tendo marcado 30 gols em 43 jogos, mas ele poderia ter feito muito mais, já que sofreu uma grave lesão em setembro durante treino da seleção brasileira. O Fluminense teve um ano com mais baixos do que altos, e o único título comemorado na temporada foi o da Recopa Sul-Americana, quando John Arias foi o grande herói, tendo marcado 2 gols no jogo da volta no Maracanã, diante da LDU. Arias em 51 jogos marcou 14 gols, sendo o artilheiro do Flu em 2024. Sendo de fundamental importância na fuga contra o rebaixamento, ele anotou 7 gols no Brasileirão, 1 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil e mais 2 no Estadual. Depois de muitos anos, o Vasco termina a temporada sem sofrimento, e quando eu digo sem sofrimento é porque o clube sempre chegava em novembro e dezembro brigando contra o rebaixamento, algo que não aconteceu em 2024. O goleador máximo do Vasco nesse ano foi o atacante argentino Pablo Vegetti, que aos 36 anos marcou 23 gols em 54 jogos. A maioria foi no Campeonato Brasileiro, onde marcou 12 vezes. Com 7 gols, ele foi o artilheiro isolado da Copa do Brasil. Um dos objetivos do América Mineiro na temporada era de conquistar o acesso e retornar para a Série A, mas não conseguindo terminou na 8ª posição na Série B. Sendo eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil para o Maringá do Paraná, o artilheiro do América na temporada foi o atacante Fabinho, de 25 anos. Em 42 jogos ele marcou 9 gols, a maioria dos gols na disputa da Série B.
A temporada do Atlético Mineiro foi repleta de frustração, isso porque o clube mais apostou nas Copas, tendo até chegado nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, mas para a tristeza de seus torcedores foi vice em ambas, diante do Flamengo e do Botafogo. A entrosada dupla de ataque Paulinho e Hulk dividiram a artilharia do Galo na temporada, cada um deles tendo marcado 19 gols, com Paulinho precisando de 59 jogos para alcançar esse número, enquanto que Hulk precisando de 53. O Cruzeiro teve duas chances de estar presente na Copa Libertadores de 2025. A primeira chance foi se tivesse vencido a Copa Sul-Americana sobre o Racing, mas no fim das contas amargou o vice diante do time argentino. E a outra chance foi através do Campeonato Brasileiro, mas terminando em nono, acabou ficando de fora do G8. Matheus Pereira foi o artilheiro do time na temporada, tendo marcado 11 gols em 59 jogos. E isso só demonstra que o Cruzeiro precisa de um atacante goleador para 2025. O Grêmio teve um ano difícil, principalmente por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, com o clube tendo que jogar muitas partidas longe de seu estádio, e isso de certa forma atrapalhou o desempenho nas competições que disputou. O meio-campo argentino Franco Cristaldo foi o artilheiro gremista na temporada, com ele indo às redes 13 vezes em 59 jogos. Foram 6 gols no Brasileirão, 1 na Libertadores e 6 no Gauchão. O Internacional, que passou pela mesma dificuldade que o Grêmio, diferente do rival, conseguiu fazer um segundo turno impecável no Campeonato Brasileiro e garantiu presença na fase de grupos da Copa Libertadores, um dos objetivos do clube para 2025. O atacante Wesley foi um dos destaques do Inter na temporada, e em 48 jogos ele marcou 13 gols, a maioria no Brasileirão, onde foi às redes 11 vezes. Na Sul-Americana ele marcou 1 gol, e no estadual, curiosamente, também marcou 1 gol. O Juventude, que é sempre muito forte no estádio Alfredo Jaconi, se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas foi ali no limite, terminando na 15ª posição. E essa posição não dá vaga na Copa Sul-Americana, que era um dos objetivos em 2025. Emprestado pelo Santos, o atacante Lucas Barbosa foi o artilheiro do Juventude na temporada, com ele indo às redes 14 vezes em 56 jogos. Foram 7 gols no Brasileirão, 3 na Copa do Brasil e 4 no Campeonato Gaúcho. O Bahia em 2024 investiu forte no elenco, em busca de uma melhor posição no Campeonato Brasileiro, e em dado momento o clube chegou a figurar no G4, mas caindo de produção terminou o campeonato na 8ª posição, garantindo presença na fase prévia da Copa Libertadores, com o clube retornando à disputa após 35 anos. O meio-campo tassiano foi o artilheiro, com ele marcando 15 gols em 60 jogos. A maioria foi no Brasileirão, com ele indo às redes 7 vezes. O Vitória retornou à Série A em 2024 após 5 anos ausente, e nesse período o Vitória chegou até mesmo a disputar a 3ª divisão. Fazendo uma bela campanha de recuperação no segundo turno, o Leão terminou em 11º, confirmando presença na Copa Sul-Americana. Campeão estadual sobre o Bahia, o artilheiro do time na temporada foi o atacante Alejandro, que em 52 jogos marcou 21 gols. Só no Campeonato Brasileiro ele foi às redes 15 vezes, terminando empatado na artilharia com Yuri Alberto. O Ceará em 2024 teve um ano positivo, já que foi campeão estadual sobre o rival Fortaleza, evitando inclusive que o Lion conquistasse o inédito hexacampeonato, e no Campeonato Brasileiro da Série B conseguiu o principal objetivo, que foi garantir o acesso e retornar para a Série A em 2025. O atacante Eric Pulga foi um dos destaques do Vozão, com ele sendo o artilheiro da temporada com 22 gols em 51 jogos. Só na Série B ele marcou 13, terminando como goleador máximo da competição. O Fortaleza, mesmo perdendo o estadual para o rival Ceará, teve uma temporada positiva, já que conquistou o título da Copa do Nordeste sobre o CRB, e no Brasileirão terminou na 4ª posição, garantindo presença na fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante argentino Martín Lucero foi o artilheiro do Lion na temporada, e seus 23 gols em 63 jogos foram distribuídos em 5 diferentes competições, com a maioria sendo marcados no Campeonato Brasileiro. 2024 foi o ano do centenário do Atlético Paranaense, e quando a torcida esperava um time forte e que brigasse por títulos, a única competição que se deu bem foi no estadual, quando conquistou o título. Para piorar, terminou rebaixado no Brasileirão, igualando o vexame do rival Coritiba. O atacante uruguaio Gonzalo Mastriani foi o artilheiro do Furacão na temporada, com ele indo às redes 16 vezes em 47 jogos. A maioria foi na Copa Sul-Americana, competição que o Atlético foi eliminado nas quartas de final. Se o ano de 2024 do Atlético Paranaense foi ruim, imagina então do Coritiba. O clube nem sequer chegou nas finais do Campeonato Paranaense, acabou eliminado precocemente na primeira fase da Copa do Brasil diante do Águia de Marabá, e na Série B nem chegou a brigar pelo acesso. O atacante Matheus Friso foi o artilheiro do Coxa na temporada, com ele indo às redes 15 vezes em 48 jogos, e a maioria dos gols foram marcados na Série B, quando fez 10.
O Paraná, que vem passando por reconstrução, em 2024 teve no calendário apenas a disputa do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão e, cumprindo o seu papel, retornou à elite estadual com a conquista do título. 2 jogadores terminaram empatados na artilharia do time na temporada, cada um deles tendo marcado 4 gols: Liliu, que precisou de 8 jogos, e Cristiano, que precisou de 11 jogos. O Atlético Goianiense, em 2024, chegou a quebrar seu recorde de vitórias consecutivas, quando venceu 15 jogos, e a expectativa era de que pelo menos não sofresse no Campeonato Brasileiro. Mas tudo não passou de ilusão, já que durante muitas rodadas foi o lanterna, e no fim foi rebaixado na 19ª posição. Luiz Fernando foi o artilheiro da temporada, com ele indo às redes 21 vezes em 53 jogos, e se você der uma olhada nos gols do atacante, muitos foram golaços de encher os olhos. O Goiás, na reta final da Série B, chegou a brigar pelo acesso à Série A, mas no fim das contas não conseguiu concluir o objetivo e terminou na 6ª posição. Aos 25 anos, o atacante Paulo Baia foi o artilheiro esmeraldino na temporada, com ele balançando as redes 19 vezes em 52 jogos. A maioria dos gols foram no Campeonato Goiano, com ele terminando na vice-artilharia, atrás apenas de Luiz Fernando. O Vila Nova amargou 2 vices na temporada de 2024, o primeiro no Campeonato Goiano, quando foi superado pelo Atlético Goianiense perdendo os 2 jogos, e o segundo vice foi na Copa Verde, quando deu um tremendo vexame nas finais, perdendo os 2 jogos para o Paysandu, com o agregado ficando 10-0. O artilheiro da temporada foi o atacante Alisson, que em 56 jogos marcou 20 gols. A maioria foi na Série B, com ele indo às redes 11 vezes, sendo um dos vices-artilheiros. O Avaí na temporada de 2024 teve apenas a disputa do estadual e do brasileiro Série B no calendário, e em nenhum dos campeonatos conseguiu cumprir seus objetivos. 2 jogadores compartilharam a artilharia do Leão em 2024. Gabriel Poveda, que precisou de 25 jogos para marcar 9 gols, e Maurício Garcés, que precisou de 48 jogos para alcançar os 9 gols. A temporada de 2024 da Chapecoense foi bem ruim, com o clube não conseguindo sequer alcançar o mata-mata do Campeonato Catarinense, e na disputa da Série B do Brasileiro, ficou um bom tempo brigando contra o rebaixamento, onde no fim terminou se livrando na 15ª posição. Aos 29 anos, o atacante Mário Sérgio foi o artilheiro do clube na temporada, e todos os 7 gols marcados pelo jogador foram na Série B. O Criciúma, após 10 anos, retornou à disputa da Série A, mas o clube no segundo turno acabou engatando uma sequência ruim e terminou rebaixado na 18ª posição. Campeão catarinense, o Tigre inovou no mercado de contratações e contou em seu elenco com o atacante congolês Yannick Bolasie, que foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, marcando 8 gols. O Figueirense já faz muitos anos que vem passando por uma péssima fase, estando atualmente na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, e a última vez que disputou a Série A foi em 2016, quando acabou rebaixado na 18ª posição. 2 jogadores terminaram empatados na artilharia do Figueira em 2024. Jefinho, que precisou de 25 jogos para marcar 8 gols, e Guilherme Pato, que precisou de 37 jogos. O Paysandu foi campeão estadual em cima do arquirrival Clube do Remo e campeão da Copa Verde quando aplicou 10-0 no placar agregado sobre o Vila Nova. Na Série B chegou a ficar algumas rodadas na zona de rebaixamento, mas no fim se livrou e terminou na 13ª posição. O atacante Nicolas foi o goleador do Paysandu na temporada, com ele balançando as redes 20 vezes em 50 jogos, e a maioria dos gols foram anotados no Campeonato Paraense, com ele sendo o artilheiro com 11 gols. A temporada de 2024 do Remo foi considerada boa, já que o clube alcançou o principal objetivo, que foi conquistar o acesso na Série C. Mesmo perdendo o estadual para o Paysandu, a torcida ficou satisfeita em retornar para a 2ª divisão. O artilheiro da temporada foi o atacante Ítalo, que aos 36 anos marcou 10 gols em 36 jogos, a maioria na disputa da Série C. O Náutico em 2024 foi vice-campeão pernambucano, alcançou as quartas de final da Copa do Nordeste e na disputa da Série C do Brasileiro, por um pontinho não conseguiu a classificação para a reta final da competição. O atacante Paulo Sérgio, atualmente com 35 anos, foi o artilheiro do Timbu na temporada, e ele precisou de 33 jogos para marcar 16 gols, a maioria na Série C, onde ele terminou como artilheiro com 10 gols, empatado com Kaique Moreno do São Bernardo. A temporada de 2024 foi a pior no século XXI para o Santa Cruz. Isso porque o clube não teve nenhuma divisão nacional no calendário, acabou eliminado nas semifinais do estadual pelo rival Sport e na Copa do Nordeste nem conseguiu alcançar a fase de grupos. Tendo disputado apenas 13 jogos em 2024, 2 jogadores compartilharam a artilharia do Santa Cruz. Thiaguinho, que precisou de 12 jogos para marcar 12 gols, e Pedro Bortoluso, que também precisou de 12 jogos para marcar os 4 gols.
O Sport foi o pernambucano mais bem-sucedido na temporada, já que foi campeão estadual, semifinalista da Copa do Nordeste, alcançou a terceira fase da Copa do Brasil e ainda conquistou acesso para a Série A, terminando em terceiro na Série B. Aos 25 anos, o atacante Gustavo Coutinho foi o goleador máximo do clube na temporada, com ele indo às redes 17 vezes em 59 jogos, e a maioria dos gols foram anotados na Série B, quando ele fez 7. A temporada de 2024 do Cuiabá foi aquém do esperado, e mesmo tendo sido campeão matogrossense, o clube alcançou a terceira fase da Copa do Brasil, os playoffs da Sul-Americana, as semifinais da Copa Verde, mas no principal objetivo, que era permanecer na Série A, acabou fracassando, com o clube caindo na 20ª e última posição. O paraguaio Isidro Pita foi o artilheiro da temporada, com ele marcando 21 gols em 62 jogos. O atacante distribuiu seus gols em 5 diferentes competições. O Sampaio Corrêa foi campeão estadual, alcançou a terceira fase da Copa do Brasil e não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, e na disputa da Série C do Brasileiro, deu vexame e acabou rebaixado para a 4ª divisão. Bruno Baio foi o artilheiro do Sampaio na temporada, com ele marcando 15 gols em 32 jogos, e a maioria foi durante a disputa do Campeonato Maranhense. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.